caríssimas e caríssimos inspiradores e selecionados. Cumprimento os inspiradores, aqueles que de alguma maneira aqui estão, como foi dito, com alguma mais experiência a apadrinhar os que já têm experiência, mas que ainda são portadores, sobretudo de juventude, e cumprimento estes, na linha do que disse muito bem o Dr. Francisco Pinto Balsemão. Estão de parabéns não tanto por terem sido selecionados, mas por terem merecido ser selecionados. Mas o meu primeiro cumprimento vai para o Dr. Francisco Pinto Balsemão e nele, para a empresa e para a nós. Esta iniciativa, que mereceu o alto patrocínio da Presidência da República, portanto do Presidente da República, merece o alto patrocínio não por uma razão formal, mas por uma razão substancial. É um dos grandes desafios do nosso país, o desafio da inovação. Este círculo de inovação é apenas uma abertura para um processo que adivinho longo, frutuoso e um processo importante em termos nacionais. E é muito difícil, falando de inovação, como aqui já foi recordado, não lembrar como, não conhecendo eu tão bem a experiência da nós, mas conhecendo bem a da empresa, como é um exemplo, passo a passo, daquilo que, ao percorrermos as várias salas, tivemos aqui esta tarde, em termos de processo de inovação. O primeiro passo era o desafio. O segundo passo era a mudança. O terceiro passo era a definição de objetivos. O quarto é o da visão. Estamos agora na visão global. E o quinto passo será o do trabalho em rede. Ora, o sucesso da empresa é a tradução, passo a passo, deste processo de inovação. E não apenas no início do processo, já lá vão bastantes décadas, mas no momento que vivemos e certamente no futuro. Primeiro, colocava-se um desafio. O desafio era arrancar no domínio da comunicação social aberta à mudança do país num momento de inevitável transição, por não dizer ruptura. Esse era o desafio. Era um desafio no plano da comunicação social, mas era um desafio sociocomunitário, ou se quiserem também, sociopolítico, no sentido amplo do termo. Depois, havia a noção da mudança, havia a antecipação da mudança. Quando o Expresso nasceu, antecipou a mudança. Antecipou aquilo que estava por acontecer, que viria a acontecer e que foi largamente acelerado pelo papel do próprio Expresso. Nesse quadro, definiu objetivos. E aqui, a minha grande dúvida, quando estava a ver o guião para esta cerimónia, eu perguntei-me porquê colocar os objetivos depois da visão. Eu faria ao contrário. Isto é, eu diria primeiro a visão, o que está a mudar, o que vai mudar, o que antecipamos de mudança, depois a visão global e, em função da visão global, os objetivos específicos. Mas admito que sim, os objetivos foram definidos. E foram objetivos, alguns a curto prazo, outros a médio prazo, e vieram a ser redefinidos ao longo do tempo. E a visão de Francisco Pinto Balsemão, que hoje passou largamente o testemunho, mas continua com a sua juventude presente no projeto, era uma visão que era uma visão para o Expresso, para a comunicação social e para o país. Era no quadro dessa visão que se movia aquele projeto de comunicação. E o funcionar em rede? Funcionar em rede foi uma característica desde o início. Pela posição do próprio inspirador primeiro do projeto. Pelas suas ligações internas e internacionais. Mas também porque cultivou permanentemente esse funcionar em rede num momento em que em Portugal se funcionava numa sociedade fechada. Numa sociedade espartilhada, numa sociedade rígida. Tudo menos uma sociedade em rede. E o ter arrancado assim, e o ter conseguido nunca parar, nunca deixar de inovar, que é o mais difícil. É a chave do êxito de um processo e de um exemplo, que é um exemplo eloquente, quando aqui estão estes jovens, talentosos e talentosas,
embora me tivesse chocado 2/3 talentosos para 1/3 talentosas, há de chegar um dia em que são 2/3 talentosas para 1/3 talentosos, que aqui estão já a fazer exatamente o mesmo nos seus domínios de atividade. E eu senti-me, à medida que percorria estas salas, a fazer o exercício de pensar o mesmo para o país. É o que se exige de um Presidente da República. E qual é o desafio de Portugal neste momento? O desafio de Portugal neste momento é repensar-se no quadro de um século novo, numa Europa muito nova, tão nova e tão inesperadamente nova, que todos os dias nos coloca desafios diferentes, num mundo que esse sim também é muito novo. Esse é o grande desafio de Portugal e dos portugueses. Depois, o que mudou, o que está a mudar e o ritmo de mudança. Se há diferença que eu encontro no fazer política em Portugal há 40 anos, há 30 anos, há 20 anos, há 10 anos e hoje, uma das diferenças é o ritmo da mudança. Era possível, num governo presidido pelo Dr. Francisco Pinto Balsemão, ter uma medida de teto salarial aprovada e mantida secreta durante praticamente 15 dias, até publicação no Diário da República. Como imaginam, isto hoje é praticamente impossível. Era possível, na altura, não ter de conviver com realidades que surgem às 7 da manhã e que são uma bola de neve, não direi imparável, mas mais dificilmente equacionável à hora do almoço. E mais difícil é resistir à tentação de ir a correr atrás da mudança, perdendo o distanciamento, para ponderar e para decidir. O ritmo de mudança acelerada é um dos problemas, das inevitabilidades que se colocam ao nosso país, se colocam a todos os países neste momento, na economia, na sociedade, na cultura, na política. E depois a visão. A visão. Para um país também é preciso uma visão. É fundamental uma visão. E para mim a visão de Portugal hoje corresponde àquilo que muitas vezes é repetido, mas não é assumido, que é a internacionalização de Portugal. Porque se faz equivaler a internacionalização apenas com as exportações, ou com o investimento, ou com as relações comerciais, ou com as relações humanas, ou com as relações culturais. Quem conhece hoje o que são as comunidades portuguesas, as antigas e, nomeadamente, as novas, espalhadas pelo mundo, a sua qualificação, os lugares-chave que ocupam, a rede ou as redes em que se integram, percebe que o grande desafio é, no fundo, Portugal ser igual ao que foi sempre historicamente de outra maneira, que é ser uma plataforma entre continentes, entre culturas e civilizações. E assumi-lo plenamente. É um talento nosso. Nós temos esse talento. Não é apenas uma posição geográfica ou geoestratégica. Não é apenas a comunidade de falantes em português. E a pertença à União Europeia, e o transatlantismo, e a abertura para o mundo árabe, e as ligações com o Oriente. Não. É uma vocação e um talento nosso, vivido agora de forma diferente. E por isso sempre foi uma economia muito aberta, nomeadamente dos últimos 40 anos. É no quadro de uma economia, de uma sociedade e de uma política abertas que se constrói esta nova visão de Portugal. Isto é difícil, é difícil. É difícil porque Portugal é um país envelhecido. Portanto, é muito difícil fazer aceitar esta nova visão de Portugal para uma parte do nosso Portugal que vive como que um certo ressentimento por aquilo que sonhou no 25 de Abril e que não corresponde às suas realidades ou às suas expectativas hoje. E num momento em que é difícil mudar de vida, é muito difícil. Esse país existe. Esse país existe. Mas ao lado desse país há um outro país a que pertencem os 100 talentos e muitos outros talentos, que é um país que está a mudar todos os dias. Todos os dias. Todos os dias há startup. Todos os dias há novas micro e médias e pequenas empresas.
Todos os dias há novos projetos académicos, empresariais, culturais, que nós nem conhecemos. E esta conjugação, que é o tal desafio. Depois é preciso funcionar em rede, até para definir os objetivos. E quando eu passo a vida a apelar a consensos, essa é uma forma de rede fundamental. Não é a única. Mas é muito importante que os parceiros políticos, económicos e sociais funcionem em rede. A dimensão do país, a envergadura do desafio, a velocidade da mudança, a própria existência de países diversos em termos etários, tudo isso convida a funcionar em rede, a subalternizar aquilo que é menor, a colocar o acento tónico naquilo que pode ser denominador comum e que é maior. Isso é funcionar em rede. Pois é preciso estender a rede ao resto do país. É preciso estender a rede à sociedade como um todo, o que é difícil, como uma sociedade assimétrica. E as assimetrias dificultam o funcionamento em rede. E depois funcionar em rede em termos internacionais, permanentemente, sem complexos, assumidamente. E fixar objetivos. Objetivos a curto, a médio e a longo prazo. Mas não só a curto prazo. Nenhum país pode viver apenas o dia-a-dia. Apenas a sobrevivência do dia-a-dia. Estar cada dia a discutir o que se vai passar no dia seguinte. E o que se vai passar na semana seguinte ou no mês seguinte. E, infelizmente, em muitos aspectos da vida portuguesa, no quadro crítico que vivemos, nós temos um volume de preocupações conjunturais excessivo que nos tira tempo para pensar nas questões estruturais e para convergirmos nas questões estruturais. Porque aquilo que se discute é, de facto, e no dia seguinte como vai ser? A lei que vai ser votada no dia seguinte ou que vai ser promulgada daqui a uma semana? A decisão da Comissão Europeia que vai ser tomada na próxima semana? A reação perante um determinado problema que se coloca no quadro do sistema financeiro, no quadro de semanas ou de meses. E, portanto, nós precisamos aí de ganhar distância, de olhar para o médio e para o longo prazo. Dir-se-á, mas com a mudança, mas por isso é que há objetivos móveis. E não ter o complexo de assumir que os objetivos são móveis. Que essa é outra realidade que eu não compreendo. Pois se o mundo muda, se a Europa muda e se Portugal muda, como é que é possível dizermos que aquilo que tínhamos previsto há 6 meses, que obviamente não corresponde à realidade, não pode e deve ser assumido como tendo mudado? Qualquer gestor sabe isso. Não pode continuar agarrado a previsões de há 6 meses, quando a realidade mudou. E vai mudar. Tem que ter a flexibilidade mental para perceber que a realidade mudou e que há que redefinir objetivos. Vai nisso alguma ofensa ao amor próprio, à autoestima? Pelo contrário, vai nisso muita lucidez e muita sensatez. E estes são, de facto, desafios que se colocam. E esta é, no fundo, a visão que eu penso que é preciso ir tendo cada vez mais do país, não sem olhar para o dia-a-dia, não sem olhar para o concreto. E depois eu estava a percorrer estas salas e pensava para comigo mesmo, até porque na primeira sala ouvi o CEO da NOS falar da inovação disruptiva. E às vezes é preciso haver rupturas. O Expresso foi uma ruptura quando nasceu. Outras vezes é preciso haver inovações incrementais, que é uma realidade que é mais anglo-saxónica do que latina, mas também é precisa. Há rupturas que são salutares, mas depois há um heroísmo feito de poder de inovação, todos os dias, por pequenos passos, por pequenas mudanças, por pequenas decisões, que é a tal inovação incrementalista, também é preciso existir. Sobretudo quando se fala num país. É preciso ter essa capacidade reformista. O não ter a capacidade reformista convida às rupturas.
Isto a nível de um país como da Europa. É um dos problemas da Europa hoje. O não ter sido capaz da inovação incrementalista convidou em vários quadrantes a apelos disruptivos, cujo custo é difícil de medir. Esses uns podem ser salutares, outros podem ser penosos e contraproducentes. Mas temos aqui em frente de nós 100 de muitos mais talentos. E que certamente são grandes talentos, senão não estavam aqui. E eu queria dizer-vos que tem toda a lógica este processo. Eu mesmo antes de ouvir a metodologia, na sala ao lado, tinha concordado com essa metodologia. É preciso um núcleo duro de mudança. E a detecção dos talentos é muito importante. Eu lembro-me que o Dr. Francisco Pinto Balsemão fez parte de uma capa da Time Magazine, antes do 25 de abril de 1974, onde se falava dos 100 futuros líderes do mundo. Estava a fotografia dele. Alguém tinha feito uma seleção, mais difícil porque era à escala mundial, e tinha feito a seleção de uma pessoa em Portugal. E depois pessoas por todo o mundo, na Europa, em todos os continentes. E a importância, a vossa importância é dupla. O estarem aqui significa que já são muito importantes. Mas também a responsabilidade é enorme. Têm de ser ainda muito mais importantes para o país. Isso liga-se a uma última questão. Dizia o Dr. Francisco Pinto Balsemão, é preciso algum grau de loucura. Eu sou conhecido pela minha heterodoxia, portanto, ouvir isto é música celestial para os meus ouvidos. Ele sabe que é música celestial para os meus ouvidos porque me conheceu com 20 e poucos anos. Mas, ao menos, eu admito que nestas jovens gerações seja mais difícil de encontrar, com o vosso sucesso, tanta gente louca. Provavelmente são menos loucos do que seria desejável. Mas não percam o afeto, a inteligência emocional. É muito importante. Eu corro o risco de também ser considerado loucamente apegado à ideia do afeto. Mas é fundamental. Fundamental. O vosso objetivo são os consumidores. O vosso objetivo são pessoas de carne e osso. O vosso objetivo são não números, mas pessoas. Cada uma delas diferente da outra. É óbvio que é possível tratá-las por agregados. Nós sabemos isso economicamente. Mas há um lado de inteligência emocional que é fundamental. É fundamental na política, é fundamental na sociedade, é fundamental na economia. E o que se espera de grandes talentos na vida empresarial portuguesa é que também tenham inteligência emocional. Quanto ao mais, contam com o patrocínio total do Presidente da República e mais. Eu já indaguei quanto tempo durará esta primeira experiência. Uns meses. E no fim desses meses estão convidados para irem a Belém. Eu vou ouvir-vos. Ouvir-vos. Tem de ser uma tarde inteira. Sentados, de preferência, sentados. Sentados. Bom, irei ouvir-vos para aprender. Para aprender. Entretanto, terei ouvido ou irei ouvir também os chamados mais consagrados. Também é importante ouvi-los sobre o que é preciso mudar no país. Mas, no fim deste processo, vou ouvir-vos. Porque essa interação é fundamental. E o que eu espero, com o papel, naturalmente, da nós, mas, sobretudo, da SIC Notícia, da SIC e do Expresso, é que o vosso testemunho chegue a todo o país. Que sejam catalisadores de mudança. Porque o país está a precisar. Está a precisar de caras novas, de discursos novos, de ideias novas, que não sejam a repetição daquilo que tem sido ao longo de décadas. Não é que aquilo que tem sido não tenha sido muito importante e não seja em muitos aspectos importante, mas agora é a vossa hora. Muito obrigado por Portugal.